Paz do Senhor, queridos. Feche teus olhos. Senhor, a tua presença é real aqui, Senhor. Nós estamos constantemente, Senhor, nos preparando para a manifestação da tua presença no nosso meio, Pai. Porque existem corações ansiosos, queimando por mais de ti, Senhor. Existe um anseio da nossa alma, Senhor, pela tua presença, Pai. Ah, Senhor, a gente quer ouvir os teus passos. A gente quer abrir as portas. E a gente quer chamar o Senhor para entrar na nossa casa e fazer habitação em nós, Senhor. Nós queremos construir algo junto com o Senhor. A tua igreja está constantemente, Senhor, te buscando, porque ela reconhece que é dependente do Senhor. Ela é dependente da tua presença. Ela é dependente do Espírito Santo. Ela é dependente da manifestação. Ela é dependente da tua glória. A tua igreja não está mais dependente das coisas do mundo, mas a tua igreja está dependente das coisas do céu, Senhor. Por isso que nós estamos olhando para o alto, sabendo que do alto vem o nosso socorro. Ah, Senhor, a tua igreja se movimenta conforme o céu. E nessa noite, Senhor, que a tua presença seja constrangedora no nosso meio. Que a tua presença nos leva a um quebrantamento, aonde nós nos sentimos juntos, constrangidos diante do teu real e incondicional amor sobre as nossas vidas. Fala conosco através da tua palavra. Usa a minha vida pela tua misericórdia e nos marca essa noite, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Por gentileza, abre a Bíblia de vocês em Hebreus capítulo 11. Para quem me conhece, é um prazer estar vendo vocês de novo. Seus lindos. Para quem não me conhece e às vezes vê eu aparecendo aí igual turista, eu sou presbítero, fui ungido nessa igreja em 2015, queridos. E fui para fora para estudar, bem longe. E Deus veio me trazendo para perto. Agora estou em Paraná, cada vez mais perto. Já falei para minha esposa, a próxima mudança tem que ser para Cacoal. E sempre que eu tenho a oportunidade, eu amo estar aqui, junto com a igreja. E ontem eu estava lá nas 4 horas de adoração, e o pastor me fez esse convite para estarmos junto aqui, compartilhando um pouco do Senhor. Minha esposa está ali, minha digníssima, meu filho Davi está lá em cima, né? Queridos, não é fácil ficar de joelho aqui, tá? E ele não queria orar por mim, não. Ele falou no meu ouvido assim, pai, eu quero fazer xixi. Eu falei, filho, aguenta, dá comunhão primeiro, filho. Mas deu tudo certo, amém, queridos? Vamos lá, vamos para a palavra, vamos ler o versículo 1. Este capítulo, no versículo 1, começa nos ensinando a seguinte mensagem. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Amém, queridos? Pode se sentar.
Pois bem, queridos, estamos aqui hoje, saímos dos nossos lares, colocamos uma roupa para ter um momento na casa do Senhor, ouvir uma palavra, ter um momento de adoração, de contemplação da presença. Por diversas vezes, achamos que tudo isso aqui é natural e comum, mas em volta de tudo isso está acontecendo muitas coisas sobrenaturais e estamos sendo guardados, protegidos, guiados por coisas que não conseguimos ver com os nossos olhos carnais. E se nós formos refletirmos junto, quantas coisas vocês, nós já alcançamos do Senhor, que um dia era algo que nós ainda não enxergávamos. Era só uma expectativa, era só uma fé, talvez, no nosso coração. Vamos começar pelos pais, vamos começar talvez pelo casamento, aquela expectativa de casar. Quando eu fui casar, queridos, eu fazia muita campanha de oração no monte. Tinha uns amigos que eles eram... o cara que tem mais medo de cobra no mundo sou eu. Mas eu tinha vontade de orar no monte, eu ia. Aí, ó, Senhor... Mas eu estava lá. E aí, no momento de oração no monte, Deus fez uma promessa para mim. Falou, filho, eu estava preocupado, eu ia casar, eu não tinha nem ainda, não conseguia enxergar nem debaixo da ponte eu morando. Imagina uma casa, a responsabilidade. Deus fez uma promessa. Deus falou que iria dar tudo para mim, que eu não iria precisar comprar nada. E nessa promessa, neste monte, Deus falou várias coisas ao meu coração. Naquele momento eu não enxergava tudo isso. Hoje a minha casa existe. Hoje a minha família é real. Hoje você tem uma família que existe, que há algum tempo atrás era apenas um momento de fé que passava pelo seu coração. Existem muitas coisas em nós que nós já estamos vivendo, já estamos presenciando, já estamos palpando essa fé. E existem muitas coisas que nós ainda esperamos, que nós temos a expectativa, que nós cremos, que nós temos convicções, que através do Espírito Santo, do mover de Deus, Deus movimentará o céu e a terra e trará à existência o que nós clamamos por Ele. Quantos sonhos você tem que já se realizaram? Eu me tornei pai, eu nem sabia que eu sonhava em ser pai. Quando meu filho nasceu, eu falei, não existe um amor. Eu não conhecia este amor. E eu não sou um bom pai, que às vezes eu faço tanta raiva no meu filho. Às vezes eu deito no chão e pego ele, grudo ele, de abraço e ele começa, me solta, socorro, me solta. E ele usou uma estratégia, ele aprendeu algo interessante. Ele falou assim um dia, me solta, eu não soltei, ele falou assim, cruz do Senhor, socorro, cruz do Senhor. Eu falei, agora ele apelou, agora eu vou ter que soltar ele, joga uma corda, cruz do Senhor, socorro. E aos poucos eu fui soltando ele, e ele se soltou e ficou em pé e pulou e falou assim, obrigado, cruz do Senhor, e ó. Tem momentos na vida que a nossa fé é uma fé imatura. E nós vamos pedir para Deus inúmeras coisas que precisamos naquele momento.
Mas nós vamos caminhar neste momento de reflexão para chegar a um momento de uma fé mais madura, de pedirmos coisas para Deus que habitará em nós, que estará constantemente em nós, que nos produzirá em nós algo que gera um relacionamento contínuo com a presença, com o Espírito Santo e com a manifestação da presença do Senhor em nós. Sabe? Esses dias também o Davi me surpreendeu com uma coisa. Tinha um brinquedo velho que a gente comprou na viagem, em janeiro. E acabou a pilha esse brinquedo. E ficou lá, sem pilha. E estava por lá, e ele sempre pedia que queria pilha. Um dia eu cheguei em casa, o Davi estava com esse brinquedo na mão, e o brinquedo estava funcionando, tocando a musiquinha, acendendo as luzinhas. Aí eu falei assim, Deise, você comprou pilha? Meu irmão, aquela música incomoda, tá? Ela, não comprei pilha. Eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou, bem, o Davi chegou com isso aqui funcionando. Eu falei, filho, o que aconteceu? Ele falou, mamãe, eu orei para o Papai do Céu. Eu falei, Papai do Céu, recarregue a pilha do meu brinquedo. E o brinquedo está funcionando. Eu não sei se foi uma coincidência, mas foi uma experiência que ele teve. O que você tem pedido para Deus? As coisas simples, as coisas complexas. O que você ainda não tem contemplado, mas pelos olhos da fé você já está esperando, já está conduzindo em expectativas. Sabe, querido, a fé é um dos elementos fundamentais na nossa vida cristã. Ela não é o único, mas ela é fundamental. Da mesma forma que tem uma outra versão que vai falar, ora, a fé, ela é o firme fundamento. Nós precisamos de fundamentos. Nós precisamos de certezas. Nós precisamos de uma fé fundamentada. Mas como teremos uma fé fundamentada? Sabe, tem um filósofo e pastor, o nome dele é Gilberto Araújo. Ele fala bem assim, você pode ter uma fé que seja poética, profética, romântica, mas se você não tiver uma fé fundamentada na Sagrada Escritura, a sua fé é uma fé que não é inspirada por Deus. Será meramente uma fé humana, gerando inclusive um espírito de apostasia em nome de um Cristo genérico, em nome de um Jesus que nós construímos para talvez satisfazer a nossa própria fé, ou os nossos próprios desejos. Mas essa fé que eu estou proclamando aqui diante de Deus, é a fé que esteja totalmente fundamentada, embasada na palavra de Deus. Nós precisamos que a nossa fé seja firmada em Deus. Por quê? Porque Ele criou todas as coisas. O que nós pensamos, o que nós precisamos, o que nós achamos, o que talvez nós pensamos que seria a descoberta do século, Deus criou. Deus já sabia. A palavra de Deus vai dizer que no princípio Ele criou os céus e a terra. E na continuidade desse capítulo, do primeiro capítulo de Gênesis, no versículo 26, vai dizer bem assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Ele deu algo para nós, para que nós possamos dominar, ter o domínio sobre as coisas que Ele agregou para que eu e você pudéssemos viver aqui. A fé é algo indescritível. A fé é algo que nos alimenta, que nos move. A fé é algo que nos
modifica de dentro para fora. Queridos, além dele fazer eu e você a imagem e semelhança, ele começa a fazer coisas que precisamos parar e refletir para entendermos por que que Deus agiu assim. Uma das coisas é o Deus Pai, que vai escolher mandar o seu filho por causa de mim, por causa de todos nós. E em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 e 18, vai dizer assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, e nele todas as coisas foram criadas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberania, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Queridos, uma igreja saudável é uma igreja que fomenta constantemente uma fé fundamentada em Deus. Essa igreja faz a diferença na cidade, no estado e nas vidas. Essa igreja muda a história. Essa igreja alcança as pessoas que a sociedade jamais consegue alcançar. Essa igreja faz com que pais dormem à noite, porque tem alguém orando. Essa igreja faz que em casas que só vivia em choros e prantos, começa a entrar a alegria, porque essa igreja está transformando, essa igreja está trabalhando, porque a igreja está vendo o que o mundo não vê. A igreja está enxergando o que o mundo não enxerga, então a igreja está profetizando, porque ela reconhece que Cristo é o cabeça. Tudo foi criado mediante a Ele. Quando eu falo isso, é inevitável não lembrar da minha mãe. É inevitável não lembrar da minha história, do que Deus fez na minha história através dessa igreja, especificamente essa igreja. É inevitável olhar para mim, olhar para toda a minha história, toda a minha trajetória. É inevitável não lembrar da minha irmã chegando aqui desesperada em 2008, pedindo uma vaga de um centro de recuperação, porque o irmão dela estava jurado de morte e devia todos os traficantes do bairro, e ele estava procurando ele em todos os lugares. É inevitável não olhar e ver que Deus consegue mostrar para as pessoas que têm fé que o impossível pode acontecer no nosso meio, aqui na terra, na vida das pessoas. Você faz parte de uma igreja que movimenta o céu através de fé, mas que muda o ambiente aqui na terra. Essa é a fé que nós vivemos. Queridos, essa igreja me aceitou, enxergou o que eu não enxergava, acreditou o que eu não acreditava, sonhou para mim o que eu não sabia sonhar. Ah, queridos, estava eu lá no Abisai, lá, tinha um medo de Deus. O dia que eu fui aceitar Jesus lá no Abisai, teve um culto lá, foi bênção. Aí hoje eu vou aceitar Jesus. Foi bênção. Aí estava saindo do meu lugar assim. Aí tinha ainda um irmão na frente, né? Quando ele chegou lá na frente, tinha uma irmã lá, ela colocou a mão na cabeça dele, ele caiu no chão na hora. Eu voltei para o meu banco na hora. Sentei e falei assim, não vou hoje não. Hoje eu não vou aceitar Jesus não. Se eu cair lá e se eu falar o que não deve? E se eu me entregar?
Queridos, mas foi lá que eu encontrei Jesus. Foi lá, queridos. E não só encontrei Jesus, Ele também me encontrou. Queridos, nesse mesmo capítulo de Hebreus, no versículo 6, vai dizer bem assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quem quer agradar o Senhor aqui? Quem quer se aproximar dele, ao ponto de ouvir a voz dele nítida? Querido, a fé faz nós entendermos como o véu, ele se rasgou, e ela nos convida para entrar no Santo dos Santos, e lá estarmos constantemente nos movimentando diante da presença real de Deus. A fé nos chama para sair do ambiente que estamos. No entanto, querido, que no Novo Testamento, existem inúmeras vezes que vai aparecer a palavra fé. Neste capítulo, vai aparecer 29 vezes. Eu quero falar algumas coisas que nós precisamos entender que a fé pode produzir em nós. Primeira coisa, queridos, que a fé pode produzir em nós, a perseverança. Persevera, queridos. Tiago, capítulo 1, versículo 3, diz bem assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Deixa a fé produzir algo em você, querido. A fé, ela só produz algo em nós quando nós começamos realmente a conhecer o autor e consumador da fé. É por isso que a palavra de Deus vai dizer: portanto, também, visto que temos rodeado de nós uma tão grande nuvem de testemunha, livramos-nos de todo o peso do pecado que tão firme se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus, a qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Está cansado de servir a Deus? Está cansado de orar pelo impossível? Aqueles escravos que seguraram Jesus na cruz não tinha poder para segurar ele lá. Aquela cruz não tinha poder para segurar Jesus lá. Aquela multidão não tinha poder para segurar Jesus lá. Ele escolheu estar lá, por mim e por você, por amor. O que segurou Jesus na cruz foi amor. Jesus sabia e tinha certeza que eu e você iríamos amar Ele. Jesus obrigou eu e você a amar Ele? Não, Ele só nos amou incondicionalmente. Amém, queridos? Outra coisa que nós precisamos permitir que a fé produza em nós. A fé precisa produzir em nós a consciência que nós somos a habitação de Cristo. Ele habita em nós, é por isso que em Efésios 3, versículo 16 a seguir, Paulo vai fazer uma oração. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, eles o fortaleça no íntimo do seu poder, com o seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. Paulo vai falar para nós estarmos arraigados, alicerçados em amor,
Paulo vai falar da profundidade de conhecer o amor de Cristo. E Paulo vai falar que isso excede o conhecimento. Paulo vai falar, seja cheio da plenitude de Deus. Que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A oração que Paulo faz aqui, em uma maturidade de fé, Paulo não vai pedir nada que seja material. Paulo vai pedir uma habitação constante. Paulo vai desejar um relacionamento contínuo para que esses irmãos experimentem algo sobrenatural de Deus. Querido, a nossa fé tem que nos levar a experimentar algo sobrenatural de Deus. Mesmo que em algum momento você vai ter que orar e pedir, Deus, faça isso por mim. A nossa fé nos dá o acesso do céu intervir na terra. Mas precisamos constantemente saber que o nosso relacionamento com Deus é contínuo. Vocês estão me entendendo, queridos? Se pela fé nós somos a habitação de Cristo, nós temos que entender o que diz em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Paulo vai dizer, eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo, para muitos, Cristo morreu, mas para nós, Cristo vive em nós. Por isso Paulo vai dizer, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Há uns 15 dias atrás, eu estava num culto, dia domingo, lá em Ji-Paraná, e o pastor Marcos ministrou uma mensagem. Vocês conhecem o pastor Marcos, né? Ministrou uma mensagem. Eu saí de lá pegando os pedaços do meu coração, de tão desidratado, de tanto que eu chorei. Ele contou uma história que me impactou muito. Queria dividir essa história com vocês. Ele falou que um dia, em um final de um culto, em uma mega igreja, onde tinha um pastor que era muito usado, todo mundo amava esse pastor. Acabou o culto, assim, no encerramento, e o culto foi extraordinário, e o pastor chamou um senhor que estava assim no canto, ninguém conhecia, e o senhor subiu lá em cima, e ele apresentou o senhor para a igreja e entregou o microfone na mão do senhor. E o senhor começou a falar sobre o amor. E o senhor contou a seguinte história. Quando eu era jovem, tinha o meu filho. Um dia nós saímos e fomos para o alto mar. E o meu filho convidou um amigo. E neste momento lá em alto mar, o nosso barco virou. E nós não tínhamos salva-vida. Quando o barco virou, eu consegui pegar, me segurar ao barco, mas meu filho, o amigo dele, caiu longe. E eu consegui achar uma corda, e eu tive a seguinte escolha. Os dois estão morrendo afogados, qual que eu vou salvar? E em fração de segundos eu falei, o meu filho conhece Jesus. Meu filho, desde quando nasceu, eu falo de Jesus. Meu filho aceitou Jesus, meu filho é crente. Então ele fala, filho, o papai te ama. Nós nos veremos na glória. E ele joga a corda para o amigo do filho. E salva o amigo do filho. E ele perde o filho. Ele fala que foi uma das escolhas muito difíceis de fazer.
Mas ele não fala sobre arrependimento. A igreja fica quieta. Eu também, quando escutei, chegou nessa parte, eu queria dar um giraia. Como pai, você pensa em mil e outras possibilidades, menos isso. E quando o Senhor foi descendo do púlpito, nas escadas, ele foi abordado por algumas pessoas. E falou assim para ele, assim, por que você fez essa escolha? Que garantia você tinha que esse adolescente ia encontrar Jesus depois? Que garantia você tinha que ele não virasse um bandido, um traficante, alguém mau para a sociedade? Que garantia você teve? Por que você fez essa escolha? Ele responde, eu não tinha garantia nenhuma. Queridos, muitas vezes nós não vamos ter garantia das coisas, mas nós teremos fé. O pastor pega o microfone e fala, queridos, esse adolescente a qual ele jogou a corda sou eu. Sou eu que ele jogou a corda naquele dia. Ele não tinha garantia, queridos. Mas quando nós nos movimentamos pela fé, Deus vai cumprir o propósito dele na nossa vida. A fé nos mantém olhando para o propósito, mesmo que estamos passando por guerra no processo. A fé é que nos mantém de olho ao propósito. Então, queridos, permita que a fé produza em você a habitação do Espírito Santo. Outra coisa que a fé precisa produzir em nós, uma identidade de filhos. O inimigo da nossa alma, queridos, ele só tem medo de uma coisa, de tudo que Deus tem para nós. E ele só quer atuar em uma área, na área de quando nós duvidamos quem somos diante de Deus. Quando nós não temos certeza da nossa identidade, é o momento que ele quer atuar e quer atrapalhar os propósitos de Deus para a nossa vida. Mas quando nós temos convicções, certeza, quando a nossa fé está firmada, ele não vai mexer. Vou mexer com o quê? E muitas vezes, querido, a nossa fé será como a fé de Daniel, que não pode orar mais para Deus. E Daniel vai orar. E a oração de Daniel não impediu Daniel ir na cova dos leões, mas chamou Deus para estar lá com ele, junto. Muitas vezes a nossa fé não vai impedir nós de passarmos por dificuldade, mas ela vai chamar a presença do Senhor em meio às nossas lutas, guerras. E lá, nós veremos que estamos sendo guardados por Deus. Permita que a fé produza em vocês, em nós, que nós sejamos constantemente enraizados no nosso ser. Eu sou filho. Eu sou filho. Eu sou filho. Eu tive uma dificuldade muito grande de relacionar com Deus mediante a paternidade. Porque eu conheci meu pai, eu tinha 15 anos, e no dia dos pais era sempre difícil para mim. Até eu conseguir conhecer o amor fraternal, relacionar com o amor fraternal, porque eu não tinha referência. Mas Deus me deu um filho. E eu comecei a pensar, como é ser pai? E aí eu comecei a olhar para Deus como pai, porque eu queria ser um pai diferente do meu pai. Eu não culpo meu pai. Isso aí tudo Deus já curou. Mas hoje eu olho para Deus e entendo que Ele é o meu pai. Ele está comigo. Querido, a fé produz em nós cura e libertação. Sabe, queridos, a fé é algo tão poderoso, que quando Jesus cura inúmeras pessoas no Novo Testamento,
Primeiro, a mulher de fluxo de sangue toca em Jesus. Quando ela toca em Jesus, ele responde para ela: a tua fé. Ele vai responder: a tua fé te curou. Quando o cego está à beira do caminho, e Jesus chama o cego, e ele fala que quer voltar a ver, e ele volta a ver. Jesus fala: a sua fé te curou. Queridos, quando Jesus cura 10 leprosos, e um volta para agradecer, ele vai falar: a sua fé te salvou. A fé é tão poderosa que Jesus não atribui nada a ele, Jesus atribui tudo à fé. Jesus não pega nada para ele. Outra coisa que a fé tem que produzir em nós, a fé tem que produzir em nós valores inestimáveis. É por isso que Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, 7 e 8, Pedro vai dizer assim: assim acontece para que fique provado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. Ela é genuína e resultará em louvor, glória e honra, para que quando Jesus Cristo for revelado, mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, eu e você, nós cremos nele e nós exaltaremos ele. E com alegria nós desfrutaremos da gloriosa presença. Queridos, que a fé produza em você valores inestimáveis. Por que você não faz isso? Por causa da minha fé. Mas como assim você está perdendo? Não estou perdendo, eu estou ganhando. Por que você não quer se comportar como todos? Por causa da minha fé. Mas que valor você tem? Um valor inestimável. Nós precisamos e nós seremos a geração que irá desfrutar da plenitude do amor de Deus, porque a habitação do Espírito Santo em nós produzirá uma fé inabalável, fundamentada no nosso Deus, Criador de todas as coisas. Eu não sei como está a sua fé. Talvez você está em ponto de desistir. Talvez a sua fé está sendo solitária. Talvez você já pensou em parar de orar por algo. Talvez você gostaria que tantas outras pessoas estivessem aqui. Mas começa a enxergar tudo que você tem pedido para Deus. A fé nos leva a olhar para nós mesmos e enxergar os pecados que tem em nós, a qual nós temos uma admiração por eles, um apego, e começamos a refletir ao ponto de falar: eu vou abandonar esse pecado, porque eu quero ficar com uma fé. Existem alguns pecados em nós que ainda precisamos descobrir sobre este pecado. Existem alguns pecados em nós que nós passamos 20 anos com esses pecados. E a hora que nós somos confrontados mediante ao Espírito Santo e mediante a fé, nós falamos assim: mas como eu vou viver sem este pecado? Nós precisamos viver pela fé. É por isso que em 2 Coríntios fala assim: vivemos por fé e não pelo que vemos. No Abisai eu descobri muitas coisas sobre pecado e eu ficava admirado, eu falava: não acredito que isso é pecado. Eu achava que inúmeras outras coisas eram pecado. Sabe o que eu achava que era pecado, queridos? Antes de ir para o Abisai, eu fui numa igreja, ao meu nível de experiência com Deus. Chegou lá, era culto do jovem. O pessoal bateu palma
e fez trenzinho dentro da igreja. Eu falei, tá tudo endemoniado aqui, ó. Deus não está aqui, não. Eu era o único santo ali, ó. Precisando ir para o Avisaio, dependente químico, era o único santo. Você acredita? A fé nos traz um olhar para nós mesmos. E ela tira o jugo. Sabe por quê? Porque nós olhamos para nós e nós queremos ver Cristo vivendo em nós. Então nós tiramos todo o egocentrismo do centro do nosso querer e colocamos a vontade de Cristo para viver realmente em nós. E aí nós começamos a olhar para o próximo e não julgar e falar, eu vou orar por fulano. Eu vou orar por fulano. Eu vou proclamar a minha fé por fulano. E mais uma coisa para nós encerrarmos. A nossa fé, ela está totalmente vinculada à nossa eternidade. É por isso que João 3,16 vai falar assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em Efésios 2, 8 e 9 vai dizer, vocês são salvos pela graça mediante a fé. A nossa fé nos conduzirá a uma vida de eternidade. A nossa fé é o embasamento e o fundamento para que nós consigamos junto alcançarmos a nossa morada. A nossa morada no céu. Fique em pé, queridos. A fé ela vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra. Nós precisamos entender que a nossa fé não está conectada no que temos e nem no que somos. Hoje Deus irá curar pessoas aqui. Hoje Deus irá libertar pessoas aqui. Hoje Deus irá renovar a fé aqui. Hoje Deus irá ter encontro com pessoas aqui para fundamentar a sua fé, para você mudar os seus comportamentos, para produzir perseverança em você, para você entender que você é a habitação do Espírito Santo de Deus e que Cristo vive em você. Eu já vi muitas coisas acontecendo. Uma vez estava no hospital, teve uma parada. E nós fazendo massagem. A mulher era jovem, tinha 40 e poucos anos. E no meu intervalo da massagem, eu estava com os braços tremendo. E a mulher, eu olhei assim e falei, meu Deus do céu, ela vai morrer. E eu fui para os pés da cama. Fechei os meus olhos assim, quieto. E falei, Deus, o Senhor é o dono da vida. Se o Senhor quiser fazer um milagre aqui, o Senhor pode fazer. Se o Senhor fizer, eu vou crer. Se o Senhor não fizer, eu vou continuar crendo. Mas, Senhor, eu não queria entregar meu plantão com óbito hoje. Quando eu abri os olhos, a porta do quarto se abriu. Apareceu gente que eu não sei de onde. E um cirurgião que tinha feito a cirurgia nela apareceu. Ele estava aqui no centro da cidade, de a pé. Quando ligaram para ele, falou, sua paciente parou. O pai dele estava passando na frente dele de carro. Ele fez, pai. Ele entrou dentro do carro, dizendo que os sinais, ele veio passando, os sinais todos abrindo. Em 5 minutos ele chegou no hospital. Chegou anestesista, chegou fisioterapeuta, chegou farmacêutico, chegou todo mundo no hospital. E aquela mulher não morreu não. Ela não morreu não. Ela foi de alta.
Foi algo tão surreal no hospital que virou histórias pelos corredores. Falei, Deus, tu é fiel. Deus, tu é fiel. Deus, tu é fiel. Sabe por que você está aqui? Porque em algum momento você investiu na sua fé. Sabe por que você está aqui? Porque em algum momento isso aqui ainda não existia, mas Deus já tinha guardado esse dia para curar você. Deus já tinha guardado esse momento para curar a sua história, para mudar você. Deus, aumente a nossa fé, aumente a maturidade da nossa fé. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos para que possamos enxergar além das expectativas humanas, Senhor. Nós estamos caminhando pela fé. Eu quero orar por pessoas, queridos, se você quer ter um encontro surreal com Deus em fé, se você quer ser alcançado por Deus e que Ele aumente a tua fé, saia do seu lugar e vem aqui, nós vamos orar. Nós somos uma igreja que lutamos por fé. Deus, eu só tenho o meu coração para te entregar, eu entrego ele. Deus, talvez a minha fé está pequena, eu estou entregando a minha fé pequena. Deus, talvez eu não estou enxergando, mas eu sei que o Senhor irá fazer. E eu vou entregar. A fé que Deus está derramando sobre nós é uma fé relacional que produzirá em nós maturidade, discernimento de espírito. Paulo vai dizer algo interessante, querido. Paulo vai dizer algo bem assim: por 5 vezes eu fui açoitado, eu fui apedrejado, por 3 vezes eu naufraguei, fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar, em viagens muitas vezes em perigos de rios, em perigos de assaltos, em perigos dos gentios, de cidades. Eu trabalhei na fadiga e em vigília, muitas vezes eu tive fome, tive sede. Além das coisas exteriores, eu tive preocupação com toda a igreja. E quem enfraqueceu, doeu em mim, porque eu me enfraquecia. Quem se escandalizou, eu fiquei indignado, porque eu também me escandalizei. Quando Paulo diz todas essas coisas, Paulo não vai falar que foi isso que ele guardou. Paulo não vai falar das dificuldades que ele guardou. Paulo não vai falar das vezes que ele apanhou, dos naufrágios. Paulo não vai falar dos seus traumas e angústia. Quando Paulo encerra a carreira, Paulo vai falar assim: o meu combate foi bom. Eu terminei minha corrida. E Paulo fala que guardou uma única coisa: eu guardei a fé. Paulo poderia guardar os traumas, Paulo poderia mostrar apenas a cicatriz, mas Paulo escolheu guardar a fé. Deus, aumente a nossa fé. Feche seus olhos, vamos orar, queridos. Você consegue falar com Deus aí onde você está? Você consegue falar com Deus? Deus, ajuda-me a guardar a minha fé. Deus, renova a minha fé, renova a minha esperança, renova as minhas expectativas, Senhor.
Xerelama, erelama, xerelama, xerela. Que a sua fé te conduza à maturidade. Que a tua fé te conduza a desfrutar do sobrenatural de Deus. Que a tua fé te conduza a olhar para o eterno e para a eternidade. Está na hora de dizer para os seus sonhos: agora eu estou abastecido de fé. Está na hora de dizer para as suas orações: eu estou de volta, eu vou pedir de novo, Deus. Está na hora de lembrar das promessas feitas. Está na hora de lembrar dos propósitos. Falar: eu estou de volta. Deus prepara todas as coisas aqui na terra para aqueles que amam a Deus e que Deus o amam. Mas Deus está mais preocupado em nos conduzir a morar com Ele. Não coloca nada no centro a não ser Cristo. Peça todas as coisas que você quiser, mas mantém Cristo no centro. E se abasteça da fé. Eu poderia falar inúmeras coisas para você, aonde a fé me levou, mas o tempo. Inúmeras orações que Deus moveu o céu. Igreja, existe um tempo novo. E nesse tempo novo, nós estamos olhando para o alto, porque a nossa fé vem dele. Feche teus olhos, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço pela oportunidade que tivemos de estarmos juntos na tua casa, diante da tua presença, Pai. Te agradeço pela manifestação da tua presença no nosso meio. E te peço, Senhor, nos abençoe essa semana. Que essa semana nós sejamos constrangidos pelo teu amor. Que essa semana nós sejamos impactados pelo Espírito Santo habitando em nós. Que essa semana nós possamos desfrutar da vida de Cristo em nós, Senhor. Nos abençoa, nos guarda, guarda a nossa família, guarda o nosso trabalho, guarda os irmãos que irão viajar, Senhor. Livra do acidente, coloca as tuas mãos, Senhor. E que o nosso coração esteja voltado para o teu altar. E que a paz que excede todo o entendimento esteja sobre nós e sobre o nosso lar, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.